língua, se a conhecermos melhor nas suas variantes, nas suas subtilezas, nas suas diversas dimensões, ao alargarmos a nossa língua, alargamos também as possibilidades do nosso pensamento, as possibilidades de pensarmos mais, de pensarmos diferente, de termos um outro entendimento do mundo que nos ficaria vedado se as possibilidades da língua fossem muito estreitas e muito pequenas. Temos por isso que pensar a língua do nosso convívio, a língua daquilo que nos permite viver uns com os outros, nesta perspectiva de termos uma escola e uma educação que nos permita alargar o repertório. Que em vez de termos uma língua só assim, tenhamos uma língua larga, uma língua grande, e que essa língua nos permita pensar mais, pensar coisas que não podemos pensar se não tivermos as possibilidades desta língua mais alargadas e mais amplas. Para mim, a escola tem esse objetivo. O objetivo de alargar as nossas possibilidades de pensar. Não tem o objetivo de nos fazer pensar as mesmas coisas, tem o objetivo de nos permitir pensar outras coisas que não pensaríamos se não tivéssemos acesso a essa dimensão da língua em que eu vos falei agora. Língua como comunicação, mas também língua como criação. Não há língua se a língua não estiver dentro de uma dimensão de criação. Criação artística, criação literária, criação dos nossos escritores, criação dos nossos artistas. E é muito importante nós pensarmos a língua não apenas como comunicação, mas sobretudo e também como criação, como a possibilidade de criarmos dimensões novas, de trazermos coisas novas, porque é para isso que estamos no mundo. Não estamos no mundo para repetir as mesmas coisas, estamos no mundo para que cada um de nós possa trazer uma parte de si como criação e possa inscrever essa parte de si num mundo novo e num mundo diferente. Ora, só podemos inscrever uma coisa nova se formos ao mesmo tempo criadores. O mundo do digital, para o bem e para o mal, bem sei que podemos pensar isto do ponto de vista negativo, para o bem e para o mal, é um mundo que nos permite ser mais autores e não apenas leitores. Há muitos séculos atrás, o livro, o acesso ao livro, o acesso à escrita de um livro, era uma coisa que era apenas para muito poucos, para uma elite das elites das elites, não é? Escrever um livro era uma coisa que muito poucos conseguiam fazer e a que muito poucos tinham acesso. Porque a impressão de um livro era cara, porque a impressão de um livro era muitas vezes o final de uma vida, a possibilidade de escrever um livro. Hoje, qualquer uma das pessoas aqui presente nesta sala pode ser autor, através de blogs, através das internets, através de um conjunto de outras coisas, e portanto pode ter um trabalho de criação que não substitui o trabalho de criação literária tradicional, mas que acrescenta a isso uma dimensão de autoria que outra forma não teríamos acesso. A língua como comunicação e a língua como criação. O Eugênio de Andrade tinha uma frase muito bonita num dos poemas dele em que ele dizia: o real é a palavra. Isto é, a palavra inscreve-nos numa certa realidade e essa realidade é uma realidade que vem também da dimensão da criação, e julgo que é muito importante percebermos a língua como comunicação e a língua como criação, mas também a língua como conhecimento. E se vos falo na língua como conhecimento, não será tão dirigido a estas pessoas que aqui estão, é a importância da universidade do ponto de vista da língua. A universidade é produtora de ciência. E no século XXI, uma língua qualquer que ela seja apenas, e apenas já é muito, mas apenas uma língua de comunicação, que seja apenas, e já é muito, mas apenas uma língua de criação, e que não seja também uma língua da ciência, da comunicação científica, que não seja uma língua onde os cientistas, os novos conhecimentos se inscrevem e se difundem, é uma língua que vai ficar para trás no século XXI. Precisamos de uma língua que seja comunicação, que seja criação, mas seja também uma língua do conhecimento e da ciência, da comunicação científica. E é por isso que as universidades são tão importantes
E é por isso que muito do que se passa nas universidades é positivo e muito do que se passa nas universidades é negativo, nomeadamente quando nós damos apenas ao inglês o estatuto de língua científica. Quando damos apenas ao inglês o estatuto de língua científica, nós estamos a amputar a nossa língua, a língua portuguesa, de um potencial imenso que ela tem que ser capaz de assumir ao longo do século XXI, neste momento do digital em que nós falamos. É por isso que é muito importante o nosso trabalho e a nossa batalha dentro das universidades para que as pessoas escrevam em inglês, certamente, mas escrevam também em português. Que tenham os seus textos e as suas comunicações em inglês, com certeza, mas que tenham também os seus textos em português e possam, a partir do português, também transformar o português numa língua das comunidades científicas, da ciência, da tecnologia, do conhecimento, de tudo o que faz grande parte do nosso século XXI.